Gente, bom dia e também boa tarde, né? É um prazer pra gente poder estarmos aqui com vocês. Tudo é muito novo pra gente, né? Assim, são barreiras que a gente vai precisar vencer no nosso dia a dia, né? Essa questão da tecnologia, os aplicativos que nós não tínhamos esse costume, mas que agora é uma realidade. E como tudo novo assusta, eu gostaria de fazer menção a um texto bíblico, né? Texto que se encontra na palavra de Deus, que é a Bíblia. E esse texto é no livro de Josué, no capítulo 1, no versículo 9. Deus ele dá um recado para a nossa vida. E esse recado diz assim: ser forte e ser corajoso. E não tem mais, porque eu, Senhor, estarei contigo. Nós estamos vivendo assim, um momento de incertezas, mas nós temos de ter em nosso coração essa certeza de que há um Deus no céu que tem olhado para nós, há um Deus no céu que está cuidando de nós. Então a gente não precisa assim, né, se desesperar, mas estar diante de Deus. E hoje é nossa primeira aula nesse sistema que nós chamamos de aula remota. O assunto é um assunto que eu já tinha abordado com vocês, que é um assunto que vocês nem gostam, né? Ninguém sabe, ninguém entende nada desse assunto, que é o futsal. Hoje eu fui na escola e a primeira coisa que eu fiz de novo, quando eu adentrei o portão da escola, foi ir lá ver a quadra, né? Que tá lá linda, perfeita, toda terminada, esperando por nós, para na hora que a gente chega lá, colocar isso aqui em prática, tá bom? Mas o que é que nós podemos falar assim do futsal, gente? O futsal é um dos esportes mais praticados no mundo todo, não só no Brasil, né? Não só no nosso país. Mas o Brasil, né? Nós brasileiros somos essas pessoas boas de bola, né? O Brasil, no ranking de futsal, é o primeiro do mundo, né? Primeiro do mundo. Nós temos jogadores que são jogadores assim que nomeia, são jogadores que o mundo todo conhece, né? No futsal, a gente pode mencionar aí Falcão, né? Foi um dos pioneiros e fez muita coisa pelo futsal. A gente tem também Manuel Tobias, outra pessoa assim incrível, né? Um jogador que ficou na história pelo que ele representou dentro e fora de quadras e tantos outros aí que a gente podia mencionar. Mas então, gente, se nós somos tão bons no futsal, fomos nós, os inventores do futsal? Foi o Brasil, o país que inventou o futsal? Sim ou não? Não. Não fomos nós os inventores do futsal. Alguns lugares, né, até coloca que foi o Brasil como criador do futsal, mas não foi, gente. Onde surge então o futsal? O futsal surge na década de 30 no Uruguai. O Uruguai, nosso vizinho, né, de fronteira ali, do nosso ladinho, o que acontecia com o Uruguai nesse período? O Uruguai, ele foi bicampeão mundial de futebol. Ele tinha ganhado a Copa de 1924 e ele tinha ganhado a Copa de 1928. Então o Uruguai, o futebol no Uruguai efervescia, né? Os uruguaios, felicíssimos, bicampeão mundial. Então nós pensamos aqui, todo mundo, todos os meninos, né, jogando futebol sem espaço. As escolas queriam oferecer futebol, mas assim, não tinha espaço, né, gente? A gente sabe lá aquela dimensão de um campo de futebol que é 110 metros, né? Então, cadê esse espaço? Não tinha esse espaço. E havia então uma escola, que era uma escola de rapazes, uma escola de moços, né? Até o nome da escola era Associação de Moços do Uruguai. Aí lá tinha um professor, nosso nobre colega, Juan Carlos. Então, o que é que ele fez? Ele, numa aula de basquete, ele teve essa ideia. Por que a gente não diminuir a dimensão do futebol para dentro de uma quadra
a gente pode adaptar as regras e poder jogar o futebol que todo mundo gosta dentro de um espaço menor e dentro de um espaço que a escola podia oferecer, que era uma quadra. Então eles tinham lá a quadra de basquete. E o que é que esse professor fez? Trouxe o futebol para dentro da quadra de basquete. E aí o que é que ele fez? Ele adaptou as regras. É tanto que o futsal, quando ele surge, e por essa questão dele ter sido chamado de futebol de salão, porque ele acontecia dentro de um salão, dentro de uma quadra, né, cimentada e tal, tudo novo. Então surge, é o futebol de salão, é o futebol de salão, beleza? Aí o que é que ele faz? E as regras agora? Como é que a gente vai adaptar as regras? Primeira coisa, gente, não dava para se colocar dentro de uma quadra 22 jogadores. Aí esse professor diminui essa quantidade aí de jogadores. O tamanho já tinha sido, né, reduzido, né? A gente imagina a dimensão do campo de futebol para a dimensão da quadra. Então eles começam a adaptar, mas era jogado de uma forma recreativa. E no Uruguai, nessa época, havia um grupo de estudantes brasileiros que estavam estudando no Paraguai, que aprenderam lá no Paraguai, né, a jogar esse futebol de salão dentro da quadra. Então, quando eles vêm para o Brasil, eles começaram e eles faziam nessa época intercâmbio, né? Então, quando eles vêm para o Brasil, quando eles voltam, retornam, eles trazem isso para dentro da escola. Eles trazem isso para dentro das faculdades. E aí, lógico que, né, vamos usar uma palavra do momento aqui, né, gente? Lógico que isso viralizou. Todo mundo começou a jogar esse futebol de salão, esse futebol de quadra. E a bola? Era a mesma bola do futebol? Não, porque era uma bola muito grande. Então, eles diminuem a bola, né? Então, eles tiraram aquela parte interna da bola de basquete e começou a jogar com aquela parte interna da bola de basquete. E era mais pesado, lógico. E depois também o futsal passou a ser chamado de futebol de bola pesada, porque a bola de futebol é maior, mas era mais leve. E a do futsal, então, menor, mas mais pesada. Então, primeiro futebol de salão, depois futebol de bola pesada. Os nomes iniciais aí do futsal. Beleza, então foi evoluindo. Aí por que então, professora, que algumas pessoas dizem que o futsal começou no Brasil, que foi o Brasil que criou o futsal? Pelo seguinte, gente, a primeira reunião que houve para discutir regras do futebol, essa primeira reunião foi em 1955, que aconteceu quase 20 anos depois, e aconteceu isso em São Paulo. Aí São Paulo, como muita gente já jogava futebol, futsal, as escolas já estavam aí com times de futsal. Gente, vamos parar, vamos então criar regras. Reuniram, né, o estado de São Paulo, a cidade de São Paulo, as escolas, os representantes reuniram em 1955 e fizeram as primeiras. Formou-se uma confederação, que foi chamada de Confederação Paulista de Futebol de Salão. Então, essa primeira confederação cria algumas regras. Essas regras começaram a ser usadas. Então, o esporte em si foi criado no Uruguai. Agora, as primeiras regras, elas foram adaptadas, né, e começaram a ser desenvolvidas aqui no Brasil. Então, é muito diferente. O esporte é uruguaio. Hoje nós comandamos, né? Nós somos as estrelas aí do futsal, mas é um esporte uruguaio, beleza, pessoal? Aí o que acontece? Depois, quando foi em 1958, formou então, em 1958, houve uma outra reunião, né? Houve uma segunda reunião, e essa reunião, em 1959, ela cria novas regras. Aí passou mais alguns anos, em 1969, no Rio de Janeiro, houve uma reunião com os países da América, né? Todos os países mandaram seus representantes, aí eles criaram regras que seriam comuns às Américas, né? E essas regras, então, aí foi chamada de
Confederação das Regras do Futebol. Em 1971, nessa última reunião no Rio de Janeiro, observem, né, que já da década de 30 para a década de 70, quantos anos haviam se passado? Aí criou a FIFUSA, né, que foi Federação Internacional do Futebol de Salão. Aí essas reuniões ocorreram em São Paulo e ocorreram no Rio de Janeiro, sendo que quando cria a FIFUSA foi no Rio de Janeiro em 1971. Então é por isso que às vezes vocês podem ouvir alguém dizer que o Brasil criou o futsal, mas o Brasil não criou o futsal, beleza? O que aconteceu aqui foi as reuniões que formou os órgãos e que começou a consolidar as normas, né, as regras, o regimento em si. E aí, mais tarde, a FIFA, ela assume o futsal, certo, gente? Então, esse é o contexto histórico do futsal. Quando começou? Década de 30. Onde começou? Onde surgiu? No Uruguai. Quando vem para o Brasil? Na mesma década de 30, vem para o Brasil e assim como acontecia no Uruguai, era um esporte recreativo, sem regras. Aí, a partir de 1950, da década de 50, aí começou as reuniões. Houve, então, a Confederação Paulista, né, de futsal, que foi a primeira, a pioneira aqui no Brasil, essa Confederação Paulista. Então, surgem essas reuniões, aí vão criando, consolidou as leis, criou o órgão internacional, né, que primeiro foi a FIFUSA, e aí depois, hoje, a FIFA é o órgão que regulamenta, né, o futsal. Joia, então, sem dúvidas, né, nesse contexto histórico. Então, vamos lá, gente. Futsal. O que é que a gente precisa lembrar do futsal? O futsal, ele é praticado dentro de uma quadra. Na verdade, vocês brincam na rua, em qualquer lugar a gente brinca o futsal, porque nós somos assim, né? Essas pessoas top que improvisa, tá? Eu desenho bem pra caramba, já falei isso pra vocês. Se eu dependesse de desenho, eu ia tipo morrer de fome. Mas vamos lá, vamos tentar aqui, gente. O esboço de uma quadra. Qual a dimensão dessa quadra? Qual o tamanho dessa quadra? Observe que a quadra é um retângulo, certo? Forma um retângulo, uma figura geométrica, né? Onde é menor e maior, certo? Então, o que é que eu tenho? Eu tenho 20 metros de largura, certo? 20 metros de largura. A quadra no padrão oficial FIFA, que é o padrão internacional. A quadra da nossa escola não ficou no tamanho no padrão internacional, né? Ficou menor porque a nossa quadra ficou 18 por 30 e alguma coisa, porque a FIFA, ela tem 3 tamanhos de quadra, sendo que o padrão internacional, né, é esse padrão aqui, é esse tamanho aqui. Eu tenho 20 de largura por 40 de comprimento, é o tamanho oficial da quadra. Aí aqui eu tenho a meta, a área que a gente chama de área de gol, mas é a meta. Que tamanho é esse aqui? 3 metros, tá? Eu tenho 3 metros de largura por 2 metros de altura. É o tamanho da meta. Essa área aqui, gente, ó, essa área, ela tem 6 metros, certo? Aqui, ó, no final dos 6 metros, eu tenho a área de penalidade máxima. Eu tenho a área que vocês batem o pênalti. Aqui no meio, né, a uma altura de 10 metros aproximadamente, a exatos, né, não é aproximadamente, a exatos 10 metros aqui, eu tenho uma área de marcar o tiro livre, né, o tiro indireto, o tiro livre, sem barreiras, ele é marcado aqui. O meio da quadra, né, com um raio que também é 6 metros, esse raio. Aqui eu tenho os tiros de canto, né, a marcação onde é cobrado os tiros de canto, beleza? Aqui o que é que eu tenho? A área de substituição. O que que acontece? Um jogador só pode entrar quando o outro sair, certo? Eu só posso ter 5 jogadores em quadra. E ele entra pelas partes que são demarcadas, que é essa parte aqui, que é a área de substituição. Nas quadras oficiais,
esse ponto de substituição, né, fica bem próximo aos bancos de reserva de cada campo. Então, eu tenho aqui. Essas, gente, são as dimensões da quadra. 20 por 40, área do pênalti, né, área da penalidade, área do goleiro, 6 metros, sendo que a marcação do pênalti, ela se encontra aqui a 6 metros, o tamanho da meta, o tamanho lá da trave, né, tamanho lá do gol, 3 metros de largura por 2 metros de comprimento, certo? Então, essa é a quadra, é a dimensão. O que mais a gente precisa lembrar do futsal? O futsal é uma equipe formada, né, por 5 jogadores. Eu tenho um jogador, que é o goleiro, e eu tenho 4 jogadores, que são os jogadores de linha. Então, esses jogadores de linha, eu tenho um jogador que joga mais à frente, né? O piloto aqui está me ajudando muito, obrigada, piloto, falhou. Mas eu tenho aqui um jogador que joga mais à frente, o outro joga mais recuado, e eu tenho jogadores que se posicionam mais nas laterais. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho um jogador que é o ala, eu tenho um jogador que é o pivô, e eu tenho jogadores que são os alas, que são jogadores que ficam na lateral, beleza? Como é que acontece o jogo? É dividido em 2 tempos. Lembrando, gente, em partidas de adulto, em partidas oficiais, são 2 tempos de 20 minutos. No futsal, não tem prorrogação, certo? O futsal é tempo corrido. Quando o jogo começa, a gente tem os árbitros de mesa, não é? E a gente tem os 2 árbitros que têm poderes iguais, que um fica na lateral da quadra, o outro fica na lateral da quadra. E o árbitro de mesa, ele tá ali com o cronômetro, marcando 20 minutos. O jogo inicia com o cronômetro aberto em 20 minutos. Aí o que que acontece? Tudo que acontece durante o jogo, esse cronômetro ele é parado, ele é pausado. Um jogador caiu, se machucou, pausa o cronômetro. Aí ficou 2 minutos, 3 minutos atendendo esse jogador. Esse cronômetro tá parado. Aí quando o jogo reinicia, abre o cronômetro e dá continuidade ao jogo, contanto que são 20 minutos, tá? Então, o que é que eu tenho? Eu tenho 5 jogadores, né? Lembrando, um desses jogadores é o goleiro e 4 jogadores na linha. Aí eu tenho 2 tempos de 20 minutos em partidas oficiais, tá? Porque quando eu vou para a categoria juvenil, o tempo é menor. Quando eu vou para a categoria subjuvenil, o tempo ainda é menor, certo, gente? Estamos falando de partidas aqui oficiais. Então, basicamente, esse é o mínimo. Aí nós teremos uma outra aula na próxima semana, que nós falaremos dos sistemas táticos, a gente vai falar dos fundamentos do futsal. Aí depois dos fundamentos a gente vai para os sistemas táticos, né, de ataque, de defesa, para as táticas, para o que cada um desses jogadores desenvolve em campo. Então hoje nós paramos por aqui, certo? Nós paramos por aqui, já estamos aí já com 18 minutos de vídeo, senão pesa demais. E nós vamos, daqui a pouquinho, né, nós vamos tirar as dúvidas na nossa aula online. Então, assim, memorize o contexto histórico, o material vai estar disponibilizado para vocês, tá? Contando essa história aí. Essa divisão da quadra, as dimensões da quadra, também vai estar tudo disponível para vocês, ok? Boa aula!